no dia que eu ver tudo que tu fez por mim, quando ver-te face a face, na tua glória estarei. Todos meus medos se vão na luz do teu abraço, onde tenho teu amor e pra sempre livre estou, onde as ruas são de ouro, tua presença cura-me, que as canções do céu se ergam só a ti. Sem choro, sem morte ou dor, sem aflição, segura-me, segura-me. Sem trevas, sem mal algum, sem me esconder, segura-me, segura-me. Nessa vida vou lutar, na alegria e na dor, aguardando o grande dia, espero sem desanimar, onde o teu nome exaltado e louvado eternamente, para a glória do teu nome. Nesse dia creio eu, onde toda a terra cessa, a criação vive em paz, que as canções do céu se ergam só a ti. Sem choro, sem morte ou dor, sem aflição, segura-me, segura-me. Sem trevas, sem mal algum, sem me esconder, segura-me, segura-me. Meu coração dará toda a glória ao teu nome. Pela eternidade, meu coração dará toda a glória. Jesus, pela eternidade, meu coração dará toda a glória ao teu nome.
glória ao teu nome, sem choro, sem morte ou dor, sem aflição, segura-me, segura-me. Sem trevas, sem mal algum, sem me esconder, segura-me, segura-me. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui para encerrar o plano pedagógico do mês de junho e com a série Renove-se. Dentro disso, nessa manhã, nós vamos conversar e estudar a parábola das 10 virgens. Para tanto, eu convido você aí de casa, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém. Amigos queridos, a mensagem final do nosso plano fala da parábola das 10 virgens, e que é consequente, depois dessa leitura que fizemos agora, que é a partir do capítulo 25, a partir do versículo 1, na qual nós faremos a leitura de mais uma parte do texto. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra para nós a porta. Mas ele respondeu: a verdade que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Meus irmãos, nosso culto é
de domingo de manhã, ele é um estudo bíblico. E para isso nós preparamos uma apresentação na qual quem assiste de casa não vai poder assistir. Uma apresentação aqui no PowerPoint, no DataShow. Mas eu queria passar a vocês um panorama geral, né, do que está acontecendo. O livro de Mateus é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, dentro desse panorama geral, é o nascimento e preparação de Jesus Cristo, que se dá do capítulo 1 ao capítulo 4. A segunda parte, que nós estamos lendo nessa manhã, ele trata da mensagem de Cristo e do ministério de Cristo, que vai do capítulo 5 até o último versículo do capítulo 25 que nós estamos tratando nessa manhã. E a terceira parte, nesse panorama geral, ele trata de morte e ressurreição de Jesus Cristo, que dá do capítulo 26 ao capítulo 28. Mas voltando à parábola, depois desse panorama geral, eu queria falar com vocês nessa manhã de 4 pessoas, 4 personagens, para exemplificação dessa parábola, porque essa parábola, por si só, ela é extremamente fácil de entender. Salmos 25, 14, ele fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Essa parábola que nós lemos, os 13 versículos do capítulo 25 de Mateus, ela é extremamente clara, não tem grandes segredos, ela é nítida, ela mostra, ela aponta onde quer chegar, que é o final dos tempos, que é de 4 personagens nessa parábola e aponta tudo ao final dos tempos, quando Cristo retornará, o final, o fim dos tempos. E ela trata do primeiro personagem, que é o noivo, terá o segundo personagem, que é a noiva prudente, e terá a terceira personagem, que é a noiva imprudente, e mais um personagem que me chama a atenção no texto é alguém gritando. Então, temos 4 personagens. O noivo, que representa o Cristo, a noiva imprudente, a noiva prudente e alguém passando, gritando. Sabe, eu sempre gosto de fazer perguntas ao texto, né? E esse é o método que eu faço de estudo pessoal da Bíblia. Quando eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem, eu sempre faço perguntas ao texto. E eu me pergunto nessa manhã, quem sou eu nessa parábola? E existem, na verdade, 3 possibilidades. Nós não temos como ser o noivo, né? Porque o noivo é o Rei dos Reis, é Jesus Cristo. Então, nós ficamos entre 3 personagens. A noiva imprudente, que pode ser um de nós. A noiva prudente, que nós desejamos ser essa noiva prudente, essa noiva que tem o óleo, que está preparada, que deseja, que quer ardentemente que o noivo venha. E nós temos um maluco gritando, o noivo vem, o noivo vem. Nessa manhã, eu sou o maluco gritando, como foi no tempo de Noé, teve vários sinais, hoje em dia está tendo vários sinais do final do tempo, e eu estou gritando, não estou gritando, mas estou falando, o noivo vem, vamos nos preparar, vamos estar conscientes da sua volta, sabe? Existem esses 3 personagens, e nós podemos ser 2 desses personagens, né? Ou nós somos a noiva imprudente, que não se preparou, que não armazenou o óleo, ou nós somos a noiva prudente, que pode ser você, pode ser eu, e pode ser você também gritando, o noivo está vindo. Toda vez que anunciamos a Cristo, toda vez que falamos de Jesus, anunciamos as boas e maravilhosas novas do Evangelho, nós estamos dizendo,
o noivo está vindo, o noivo está vindo. Sabe, eu desejo do fundo do coração que eu e você sejamos ou a noiva prudente ou a noiva imprudente não, né? Mas ou sejamos esse maluco gritando: o noivo está vindo, o noivo está vindo. Preparem-se, os sinais a cada vez mais aumentam-se. Amém? Espero que você tenha dito amém aí em casa. Mas agora a segunda pergunta é: como eu faço estoque de óleo? Né? Essa pergunta me tem perseguido há algum tempo. Como eu faço estoque de óleo? Quer dizer, vai chegar o grande dia que o Senhor virá nos buscar e nós temos que estar com a nossa lâmpada acesa e com óleo, né? E a pergunta é: como é que eu faço estoque de óleo? E na Bíblia, o óleo, sem sombra de dúvida, ele aponta o Espírito Santo, né? Como é que eu tenho estoque de Espírito Santo? Como é que eu faço para... Porque é interessante na parábola, tanto a noiva imprudente quanto a prudente, que pode ser ou eu e você podemos ser uma das duas, as duas dormiram. E as duas ouviram a voz de alguém gritando: o noivo está vindo. Mas só a noiva prudente entrou no gozo do Senhor. Vamos trazer bem claro, só a noiva prudente foi para o céu. Só a noiva prudente foi para a festa. Né? Então, como é que eu faço estoque de óleo? Como é que eu faço estoque do Espírito Santo? Sabe, e tem muito de oração, tem muito de ler a Bíblia, e tem muito de ler a Bíblia para ter estoque de óleo, para ser cheio do Espírito Santo. Tem muito de participar em uma igreja, né? Tem muito disso. Então, temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que participar de uma igreja. Mas sabe que eu já conheci cristãos de verdade, cristãos genuínos, homens e mulheres de Deus, que não liam a Bíblia, liam muito pouco, porque se coloca no lugar de um analfabeto. Hoje não tem muitos analfabetos, né? Mas deseja ter um relacionamento com Deus e não consegue ler. Conheço e já conheci muitos cristãos que oram muito pouco, né? E eu não estou fazendo uma campanha que se deve deixar de orar, deve deixar de ler a Bíblia. Não, muito pelo contrário. Mas tem gente que não consegue. Bom, ir à igreja, desculpe, eu não acredito em desigrejado. Desculpe se ofende alguém, mas você precisa participar de uma igreja para estar com a lamparina, com a lâmpada cheia. E sabe que um tempo atrás eu li uma história que mexeu demais com a minha vida. Eu li num livro essa história. E a história, ela remetia aos tempos de Cristo, como é que era a fabricação de óleo, né? Como é que eles fabricavam o óleo, o azeite, o extrato da oliva. E isso me remete também ao Getsêmani. Por que me remete ao Getsêmani? Porque Getsêmani significa prensa de óleo. A tradução literal é prensa de óleo. Isso aqui tem algo muito simbólico que eu aprendi, que Jesus, numa transição de tempo, né, numa transição que abalou o mundo, que rasgou o véu do templo, que trouxe uma nova vida, que nos trouxe acesso ao Pai, ele está no Getsêmani, está numa prensa de óleo.
E a partir do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ele é levado para a crucificação, eu digo, é levado para os julgamentos, para após a crucificação. Mas o que eu aprendo com o Getsêmani, com prensa de óleo, sabe que para estocar óleo, a oliva, o fruto da oliveira, a azeitona, ela precisava passar por uma prensa. E ela passava por 4 estágios, sabe? Para quem participa do culto, no domingo de manhã, viria a prensa aqui no telão e ficaria de mais fácil entendimento. Mas ela passava por 4 estágios. No primeiro estágio, a azeitona era moída e o substrato ela gerava um azeite comestível, sabe? No segundo estágio da prensa, a azeitona era moída mais uma vez, o seu extrato, e o fruto disso, que gerava isso, gerava um óleo que iluminava as luzes do templo, as luzes da cidade. E num terceiro estágio de prensa, que esse extrato passava, ele gerava um extrato que era feito um perfume disso. Um perfume, sabe que muito dos perfumes que hoje nós usamos, ele tem uma base de óleo ainda, né? Então, no terceiro estágio, ele gerava perfume. E no quarto estágio, e não menos importante, e um óleo mais raro, ele gerava um óleo que ungia reis, profetas e sacerdotes. Sabe do que eu aprendo, e eu faço uma aplicação pessoal, que, vamos ser sinceros, né? O que nos colocam de joelhos, o que nos aproxima muito de Deus, são as dificuldades das nossas vidas. Não é verdade? Quando a gente está na prensa, e isso eu peguei para mim, quando eu estou passando por dificuldades, quando eu estou no meu Getsêmani, eu estou produzindo estoque de óleo se eu passar aprovado pela prova. Né? Eu passo e que esse óleo eu consigo alimentar as outras pessoas, e que esse óleo eu possa ser luz. Olha, Jesus veio e disse, vocês são luz, vocês são luz. Que na outra etapa da prensa, se eu passo aprovado, eu sou o bom perfume de Cristo. E na quarta prensa, e não menos importante, eu passo pela prensa e passo aprovado por essas dificuldades. Eu gero um óleo que ele unge profetas, sacerdotes e reis. Sabe, meus irmãos, eu aprendi que a oração, a Bíblia, a leitura da Bíblia, a comunhão na igreja, elas vão gerar óleo nas nossas vidas, que é o estoque para estarmos preparados, mas também as dificuldades. E hoje em dia, eu não vou dizer para vocês que eu não reclamo de nada, mas eu lembro que quando eu passo por dificuldades, e eu continuo fiel, íntegro a Deus, né, íntegro ao que a palavra de Deus fala, com dignidade, eu estou gerando óleo. Eu estou armazenando um estoque, eu estou aguardando para o dia que o Senhor virá. Amém? E sabe, eu tenho muito tempo de igreja, né? Eu sou fruto dessa igreja, eu acho que eu sou o cara que mais tempo participou como aluno da escola dominical, de ir para a escolinha dominical, né? No meu caso foram 24 anos indo para a escola dominical, e isso foi extremamente bom para mim, porque aprendi muito da palavra de Deus. Mas eu quero contar uma história, e a gente vai se encaminhando para o final, porque o nosso tema, o nosso mega tema desse mês, que tem tanto nos abençoado, é sobre renove-se, renove-se, renove-se. E o ano é 1999, eu tinha mais ou menos eu tinha 11 anos, eu ia fechar 12,
Mas final do ano, eu ia fechar 12 anos, mas quando aconteceu essa história, eu tinha 11 anos. E essa história exemplifica um pouco do Renove-se na minha vida, na aplicação na minha vida, talvez abençoe a sua vida também. E chegou o ano de 1999, não sei se vocês se lembram, tinha uma febre de final do mundo, fim dos tempos, né? Que o mundo vai acabar, que é o boom do milênio, né? E isso afetou toda a sociedade foi afetada. No seguinte fato, surgiram novelas, surgiram músicas, e eu me lembro do pastor Joyce ainda, de cabelo preto, pregando sobre o Apocalipse, né, como é que aconteceria, e até entendo que ele pregou para acalmar a igreja, né, para tranquilizar a igreja. E no nosso culto principal era sábado à noite, não era domingo à noite, como é hoje em dia. E o pastor Joyce pregou sobre, eu nunca esqueço dessa mensagem, sobre a trombeta do Apocalipse. E aquela mensagem, meus amigos, até hoje me causa arrepios, né? Uma criança de 11 anos, e eu era perfeito, né? Eu sempre fui alto, sempre fui magrão, assim, um perfeito mangolão, assim, desengonçado. Mas aquilo me pegou de um jeito, assim, a mensagem da trombeta do Apocalipse. E aí, final do ano, os meus pais tinham o costume, meu pai tirava férias do serviço, e nós íamos para o interior, onde meu pai tinha um sítio, do lado da casa da minha avó, e nós fazíamos 300 quilômetros até a casa da minha avó. E meu pai não pode ver mato, né? Meu pai via um mato lá no sítio dele, ele queria derrubar o mato e estabelecia uma rotina de férias, né? Meu pai saía cedo para limpar o campo, para derrubar o mato. E ao meio-dia, eu, como filho mais velho de 4 irmãos, né? Eu tinha que levar o almoço do meu pai. Daí minha mãe preparava, e nesse dia, eu me lembro, cara, um dia assim, lindaço, quente pra caramba, assim, eu programando de tarde para tomar banho no açude com os meus primos, a galera toda em casa, assim, na casa da minha avó, sensacional, que saudade daquele tempo. E a minha mãe, Dudu, meu filho, leva lá o almoço pro teu pai. Aí saiu o Cláudio Eduardo caminhando pelo campo lá, levei o almoço pro meu pai, e eu tô voltando, assim, conversei com ele, né, fiquei um pouco com tempo com ele, vi o serviço dele. E eu estou voltando, aquele sol de rachar no meio-dia, assim, bastante quente. Parceiro, eu escuto um bam, mas assim, ó, um som assim, ó, enlouquecido, zumbido no meu ouvido. E eu impressionado ainda com a mensagem do pastor, eu me atirei no chão de joelho e comecei a orar: Jesus, não me deixa para trás, perdoa os meus pecados, perdoa que eu bato nos meus irmãos, perdoa que eu não obedeço a minha mãe e o meu pai, perdoa que eu roubei chiclete do meu primo. Eu comecei a confessar os meus pecados de joelhos ali, e, cara, como eu disse para vocês, um perfeito mangolão, mas eu pensei, agora é o final dos tempos, é o Apocalipse, chegou o grande dia. Sem saber muito que impressionava, eu estava mais com medo do que qualquer outra coisa, né? E ali eu fiquei de joelhos, e aquele pá, aí parou o som, eu me levantei e eu vi que eu estava na terra ainda, não saiu voando. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E aí, né, pernas para que te quero, voltei correndo com tudo. Aí eu chego, né, eu vou encontrar minha mãe, meus irmãos, meus primos, minha avó. Aí eu chego na casa, não tinha ninguém. Só foi todo mundo e eu fiquei. E aquele pavor, aquela angústia, e, cara, para uma criança de 11 anos, a infância naquela época, não que eu seja velho, né, mas a gente está falando de final de década de 90, a infância era mais tardia do que é hoje, entendeu? Por isso que eu falo, eu era muito inocente, muito... E aquela angústia, e eu comecei a correr, fui para outro lugar, e aí encontrei eles tinham ido na horta com a minha avó, estava toda a turma lá, todos os frangos reunidos, colhendo verdura, colhendo fruta, e aquilo acalmou meu coração, né? Daí minha mãe perguntou por que eu estava assustado, e aí eu contei o que
que se passou, mas aquilo, estudando essa história da parábola das 10 virgens, isso me ocorreu no coração, o Espírito Santo me trouxe. Ó, Cláudio Eduardo, tu precisa ser renovado com essa expectativa de, ao soar da trombeta, todos nós iremos ao céu, assuntos ao céu com Jesus, e junto com os anjos o louvaremos para toda a eternidade. Sabe, o que o Espírito Santo ensinou ao meu coração é que eu preciso ser renovado nessa expectativa, nesse desejo ardente, nessa simplicidade, nessa ingenuidade, em acreditar que a palavra de Deus é a verdade, que como foi nos dias de Noé, que ninguém escutava, eu quero ser alguém, eu quero ser essa noiva prudente, que entende da preparação, que tem que ter um estoque de óleo, mas que deseja ardentemente e ingenuamente no mundo de hoje, que virá sim o nosso Redentor para nos buscar e morar com Ele na eternidade. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.